Bem, agora eu queria falar, né, entrar sobre a questão do bullying, da violência escolar e a responsabilidade civil da escola e dos pais em relação a esses temas que hoje em dia a gente vê muito, né? E precisamos muito debater isso, trazer, falar, comentar. A ideia aqui não é ser o dono da verdade, fazer julgamento, fazer juízo de valor, mas a ideia mesmo é isso, é debater, é conversar, cada um expor o seu pensamento, o que leva, né, a violência escolar, a causa, porque às vezes a gente tem, às vezes a gente tem essa mania de só tratar da doença, só os fatores, né, mas não a causa, né? E isso acaba sendo só o paliativo. Eu queria colocar que os sintomas de autoestima, né, de baixa autoestima, quando uma criança vai para a escola assim, ela vai já insegura. E aí, quando ela começa a sofrer bullying, esses sintomas, eles vão piorando, eles vão se multiplicando, né? Então, uma criança com baixa autoestima, ela não consegue lidar quando ela sofre bullying, e que normalmente quem faz o bullying também já foi agredido de alguma forma. Então, eu acho muito bacana a gente entender que se não se cuida da autoestima e não se percebe quando a criança sofre um bullying, provavelmente lá na frente ela vai ser um adulto com depressão, ou com transtorno de ansiedade, ou vai desenvolver uma dependência química, ou vai ter um transtorno alimentar, ou vai ter um distúrbio de sono. Então, são doenças muito graves que lá na frente levam a uma vida muito difícil até a cometer o suicídio, dentro até da adolescência, tá? Então, a questão do bullying, né? Por exemplo, como definir e como a gente separar o que é bullying do que é uma brincadeira, do que é uma situação? Porque senão tudo vira bullying, tudo vira... Também acho que a gente tem esse limite que a doutora Adriana falou, na questão de saber colocar esse equilíbrio, de saber trazer esse limite. Hoje também a gente precisa lidar com essas situações e definir muito bem, porque a gente sabe que é uma linha tênue, né, mas o que é uma brincadeira, o que pode provocar um bullying e, no caso, uma violência. Eu costumo dizer, né, no meu modo de entender, que o bullying é aquela brincadeira em que um brinca sozinho. Né? Se os dois estão brincando, quem está incentivando a brincadeira e quem está sendo, abre aspas, a vítima da brincadeira, se os dois estão brincando, ok. A partir do momento que um deixa de sentir um prazer ou de participar desta relação, ele está sendo vítima de um bullying, né? O bullying, ele tem a característica de ser um ato em grupo, né? De poder, como que pode dizer? De um exercício de um poder de um sobre o outro, de um grupo sobre o outro, mas também pode ser um ato de violência isolado, né? Para mim, essa é a linha que separa o bullying da brincadeira. Então, se eu chegar para um amigo, né, e falar, puxa vida, eu dou sempre esse exemplo porque foi algo vivenciado, né, que eu percebi para um amigo, fecha a porta do Fusca, né, um amigo que tem às vezes uma orelha um pouco mais larga, uma coisa assim, criança tem disso, né, aliás eu costumo dizer que criança é maldosa, criança pode ser maldosa, criança não precisa nascer necessariamente boa, né, se o que tá lá falar, não vou fechar nada, vem fechar a porta aqui então. Ele está brincando, né? A partir do momento que ele se acua, fica lá todo tímido e começa a se isolar, ele não está mais brincando, ele não está mais gostando daquilo. Se o outro começar a insistir, começar a acuar, aí iniciou-se um processo de violência. Na palestra que nós demos para as mães da Vilari, uma mãe perguntou assim, mas então o meu filho é obrigado a andar com quem ele não gosta, né? E aí não é isso, né? O seu filho, ele tem que ter empatia e gostar da pessoa com quem ele vai se relacionar, com o amiguinho dele. Mas ele tem que ter respeito por quem ele não anda, né? Se não é da turma dele, ele tem que aprender a respeitar.
E normalmente o bullying acontece sempre através do desrespeito pelo outro, né? Do desvalor pelo outro. E aí é que está, eu acho que é muito sutil, mas dá para perceber. Eu acho que esse é um limite muito importante, as crianças percebem isso. Eu vejo nas crianças que eu atendo, nas famílias que eu acompanho, você diz essa frase, passa a ser bullying a partir do momento que não é mais brincadeira para uma das partes. E eles entendem isso muito bem. Inclusive, até dizendo, nossa, então uma vez eu acho que eu pratiquei bullying, pro. Aí você fala, talvez, então tome cuidado com isso, né? Isso a gente está falando, né, só no caso do bullying especificamente, dentro do ambiente escolar e tudo mais. Fora o cyberbullying, que daí a coisa toma pesado. Outro corpo, outra dimensão, assim. Então, essa frase que a Renata comentou é muito clara, digamos que é até quase didática para as crianças e adolescentes. A brincadeira se torna um bullying a partir do momento que uma das partes deixa de perceber aquilo como uma brincadeira. E não precisa deixar de perceber só quando já está chorando, desesperado ou isolado pelo grupo e tudo mais. Né? No primeiro momento que a criança, quando tem forças para dizer, né, diz, olha, eu não estou gostando do que você está fazendo, a partir desse momento a gente já pode considerar um bullying. Na verdade, esse tema, esses assuntos, eu creio que daria para muitos programas, né? Sim. Muito conteúdo para a gente estar colocando em uma hora, digamos assim. Porque isso leva uma coisa, que nem a Ariane falou da questão do bullying, não só físico, não só no real, mas no mundo virtual que hoje a gente tem. E essa questão do bullying e da questão da violência escolar, né? Quer dizer, hoje em dia, quando a gente imagina que uma criança de 10 anos possa ir armada para uma escola, com uma faca, com um revólver até, porque teve acesso a essa arma, e é coisa louca, né? A gente fica pensando o que envolve tudo isso, né? Exatamente. A violência, né? O bullying é uma violência psicológica, que pode também se tornar física, como qualquer violência psicológica, né? E começa lá com aqueles pequenos atos de incômodo e pode chegar, inclusive, num homicídio, num abuso sexual, né? Que não se fala, deveria se falar mais. E tudo isso, relacionado à sua primeira pergunta sobre a responsabilidade dos pais, até os 18 anos, pai e mãe respondem. Né? No meu ponto de vista, pelo menos, no dia da nossa exposição, ficou muito claro o quanto as pessoas, às vezes, não têm essa sensação, essa percepção da responsabilidade em relação ao seu filho, dos atos que ele pratica, de ensinar a ele o limite do respeito, entre o respeito e a brincadeira e o bullying, a violência, e o quanto esse pai e a mãe têm que responder civilmente por esses atos. Né? Que podem começar com aquele incômodo de só um tapinha na cabeça e terminar com um abuso sexual e um homicídio. É gravíssimo. No meu entendimento, qualquer ato de violência é intolerável. Intolerável. E o pai e a mãe têm que estar atento com o que pratica e com o que pode ser vítima. E uma característica de quem comete bullying é muito preconceito, né? Muito julgamento. E muitas vezes, quando você chama a família para falar sobre, a família também é assim. Então é muito difícil lidar com isso, porque às vezes a família não olha para a responsabilidade exatamente porque ela também funciona de uma forma preconceituosa e julgando. Então é muito delicado, né? É por isso que é tão importante que essas famílias saibam que essa responsabilidade jurídica é séria e que eles são passíveis de arcar com essas consequências, né? Porque, ok, dentro da sua dinâmica familiar, que é diferente da minha, isso é permitido, mas legalmente não, né? Legalmente você feriu
o direito de alguém, você passou do seu limite, e isso deve ser, né, inclusive, levado a essa consequência se é uma família que passou por isso. É muito sério dentro dos consultórios o quanto o bullying pode interferir na vida de uma criança para o resto dessa existência, para o resto dessa vida. Então, é muito sério. Então, ok, dentro da sua família isso é permitido, mas saiba que legalmente isso não é, e isso deve ser tratado, deve ser julgado, né? Os atos de violência, né, eles são atos ilícitos, e se ensejarem dano, seja uma reparação civil, né, que significa indenização, pagamento de indenização por danos morais e às vezes materiais. No caso de um bullying, por exemplo, em que a criança ou adolescente tem que se mudar de escola, e há N situações assim que não se divulgam, né, principalmente envolvendo abuso sexual, ou até o cyberbullying, né? O cyberbullying, os famosos nudes. E as chantagens. E as chantagens. A criança tem que se mudar, às vezes, de escola, né? Se os pais de quem praticou o bullying, que podem ser vários, às vezes, a dificuldade está na produção de prova, e a escola não fizerem nada, se a escola não tiver aquele olhar de cuidado quando o ato é praticado lá dentro, que isso fique claro, né? Obviamente, não estamos falando da porta da rua para fora. Mas era isso que eu ia te perguntar sobre o papel da escola nesse processo também. Então, o ato praticado dentro da escola, obviamente, a escola tem responsabilidade de prevenção e de combate. E é o olhar. A escola e os pais se responsabilizam civilmente, pagando indenização, claro, submetida a um julgamento, né, produção de provas. A coisa mais difícil é a produção de provas. É claro que, como você vai provar que a escola não agiu? Puxa vida, aquele aluno tinha um rendimento, só tirava 8, 9, 10, de repente ele tira 3, 2, não vai mais para a escola. Ou então, um caso específico que eu vi num processo, o aluno tímido não gostava de esporte. De repente, o aluno resolveu que tinha que integrar uma equipe de futebol de qualquer jeito. Pô, tem alguma coisa errada. Será que ninguém viu? Será que o pai e a mãe não viu? Será que a escola não viu? O coordenador pedagógico não viu? O fiscal não viu? Para que aquele fiscal está lá? É que as pessoas não falam sobre, né? Essa propaganda toda que existe do Setembro Amarelo para falar sobre suicídio, tem uma fala deles assim, precisamos falar sobre, né? E é verdade, não se fala sobre. E muitas vezes é mais fácil fechar os olhos, né? Porque não traz problema nenhum, mas traz para a pessoa que está sofrendo, né? É mais fácil jogar para debaixo do tapete, né? Ou trocar o sofá, né? Então, a escola responde, se o ato for praticado no interior da escola, se conseguisse provar que a escola não agiu com prevenção, porque às vezes a escola fez alguma coisa também, nós temos que ver isso, né? E os pais, sempre, porque os pais respondem independente de culpa. Não, o pai teve culpa? Não, independente de culpa, a lei é clara nesse sentido, né? E quando que a escola vai ter feito alguma coisa? Quando ela chamou os pais de quem praticou o bullying, quando ela aplicou a penalidade, a sanção que deveria, quando o coordenador pedagógico olhou e chamou os pais da vítima e falou, olha, tem uma coisa errada, vamos conversar. Daí a escola fez. E o que ela fez? Ela teve o olhar cuidadoso com o seu aluno. Simples isso, é tão simples, né? No nosso evento, nós levamos 2 filmes, 2 trechinhos de filmes, do filme Extraordinário, a cena do diretor da escola com os pais do menino que sofria bullying por ter uma deficiência física. E os pais indignados que o filho que praticou o bullying sofreria uma sanção. Salvo engano, era uma suspensão de poucos dias e não poderia participar dos eventos de viagem, né? Os pais indignados, porque o filho que fez uma coisa errada ia ser penalizado. Essa cena ela é fantástica para explicar a questão do preconceito na própria família. E da negação também, né? E mostra o que é um olhar cuidadoso de uma escola. Esse é um olhar cuidadoso da escola.
né? É interessante, sugiro ao leitor que assista mais de uma vez, de uma forma crítica, com um olhar crítico, e se atente a esta cena. Inclusive, a cena do professor, quando ele identifica que um menino... o agressor identifica a vítima. É fantástico o filme. E levamos um trechinho da série 13 Razões, a última cena da primeira temporada, em que um dos personagens conversa com o conselheiro psicológico, acho que lá nos Estados Unidos tem, com a psicóloga, né? E ele diz, eu acho que eu não fiz o que deveria fazer, que os meus amigos não fizeram, que você não fez. Acho que se cada um de nós tivéssemos feito alguma coisa, ela não teria se matado. É muito complexo o problema da moça que se suicida, né? É interessante assistir toda a série, as 2 temporadas, e assistir também o making of, que eles contam um pouquinho os objetivos deles. Mas isso mostra o que se espera da escola e o que não se espera da escola, né? O que se espera dos pais e o que não se espera dos pais. E na segunda temporada, que tem os julgamentos, mostra a posição das famílias que não conheciam os seus filhos, e mostra a família da vítima, que era emocionalmente distante da vítima. Eu posso ter interpretado errado, mas para mim isso ficou tão evidente. Mas é mesmo. Tem não sabiam que ela estava passando por tudo aquilo, né? E ela deu sinais, E ela deu vários sinais. Então, o importante é a gente entender que uma pessoa que está em sofrimento, ela sempre vai dar sinais. Sempre. Ou é uma mudança na aparência, no comportamento, nas notas, na alimentação, no sono. Os sinais estão sempre lá. Falando da questão do suicídio, é isso mesmo, né? Ninguém acorda dizendo, hoje eu vou me suicidar. Para começar, não é bem não é esse o processo. E outra coisa também, quando a gente fala desse tema do suicídio, primeiro já é um tabu a gente falar, né? A gente percebe que há uma certa coisa, não é um tema tão agradável para se ficar conversando, mas está presente hoje, mais do que nunca, né? E aí o que a gente percebe, além dessa questão das pessoas que... muita gente fala assim, mas é fraco a pessoa, né, o suicida. Mas quando alguém chega nesse ponto, imagina o que ele está passando, o que ele está e qual é, sabe, a coisa... É um ato de desespero. Exato. Né? A pessoa está desesperada. Então, não é um ato de coragem, não é um ato de fraqueza, é um ato de desespero, né? E muitas pessoas que tentam se matar e não conseguem, relatam que durante o ato elas já tinham se arrependido, porque elas tiveram um impulso, mas elas não tinham como voltar atrás. Até porque isso aí é uma questão que eu tenho em mente, que o ser humano, nós fomos feitos para a vida, né? Para viver. Se a gente instinto humano, é o instinto permanecer vivo, né? Você acorda de manhã e você fala, graças a Deus eu estou vivo e eu vou fazer coisas, né? E na verdade... E quando você se vê diante desse quadro de desespero que a doutora Adriana colocou e que você quer tirar... E contra a sua própria vida a tentar, é algo que... E o que é mais desesperador, né? Dados da Organização Mundial de Saúde dizem que entre jovens de 15 a 25 anos... 29 anos, o índice de suicídio é a segunda causa mortes nessa faixa etária, só perdendo para acidente automobilístico. Então isso é muito sério, né? Se as famílias souberem disso... É muito assustador, né? A gente está perdendo nossos jovens para esse tipo de morte, né? Que poderia ser evitado. Que poderia ser evitado. Que pode ser evitada. Né? É uma morte completamente, desnecessária quando ela é cuidada, quando ela é tratada. E ela ser a segunda causa de mortes nessa faixa etária é muito triste. O suicídio é maior do que o câncer em número de jovens. É muito grave. Muito grave. E vocês percebem, por exemplo, na questão da escola, que as escolas estão se preparando para lidar com esses temas? Ou ainda falta muito? O que falta? Como é que está esse caso? Eu acho que ainda é bem embrionário. Estamos engatinhando. Estamos engatinhando. As pessoas têm medo de falar sobre isso, né? Porque falar sobre isso talvez signifique descobrir um problema,
né, dentro da sua própria casa, descobrir um problema dentro da sua escola, né, e como é que se lida com isso? É muito difícil, é um tabu. E quem pensa em se matar tem vergonha de falar, né? Ela dá sinais, mas é difícil a pessoa falar, eu vou falar que eu vou me matar, o outro vai falar assim, como assim? Como você vai se matar? Ao invés de falar, vem cá, mas por que você está pensando isso? O que está acontecendo, né? Não tem um acolhimento correto, tem um susto do outro, e isso afasta mais a pessoa. Essa questão que a gente percebe entre família e escola, né? A família joga a responsabilidade para a escola, e é a escola que educa, e na verdade existe essa questão da educação e escolarização, né? Sim. Você vê que são muitos assuntos que vêm à tona, né? Por isso que eu falo que a gente vai fazer outros programas, já convido de antemão, porque eu queria falar, por exemplo, da escola integral. O que vocês acham, se é uma boa ou não, você pegar uma criança, colocar ela em período integral, como é que ela vai ser assistida? E a relação, assim, a gente já sabe que hoje ela já não tem muito contato familiar. Muitas famílias têm que trabalhar e a criança fica em casa sozinha, né? Mas se ficar na escola também, essa questão que eu percebo do afeto mesmo, né? De lidar. Por exemplo, em sala de aula, eu acho que o professor hoje ele tem que entender que às vezes o aluno ele está dormindo na sala de aula, não é porque ele está desinteressado, mas é porque ele teve uma noite que ele não conseguiu dormir, porque dependendo da comunidade onde ele está, houve uma violência extrema, os pais brigaram, o pai chegou, a mãe, começaram a discutir, então tudo isso reflete na criança. Então eu acho que hoje a gente precisa olhar a educação de uma forma mais humanista, você ir para o lado humano da coisa. Eu queria dizer também que o suicídio acontece muito quando a pessoa já está com depressão e normalmente ela mistura drogas com sintomas de depressão. E normalmente o consumo de drogas ele começa na adolescência, exatamente quando existe o bullying, quando o bullying começa lá pela 5ª série, né? Então, tudo isso está associado. Quando você não tem diálogo na sua casa, quando você não tem afeto, quando você se sente isolado na escola, é muito mais fácil, eu quero chegar numa menina, então tudo bem se eu beber bastante, porque aí eu vou ter coragem, né? Difícil o menino virar para o pai, não estou conseguindo me aproximar daquela menina, eu estou com vergonha. Não tem isso, vou beber. Né? Então, eu acho que isso não é muito trabalhado nas escolas também, né? O quanto a gente vive de imagem e o quanto a gente tenta enfrentar as coisas se drogando e aí vai ficando cada vez pior.